Ju, seja bem-vinda à nossa live. Seja Obrigada, tudo bem? bem-vinda a esse espaço. Obrigada por compartilhar é, essa minha ideia. Eu, quando eu comecei, né, a estudar um pouquinho mais sobre a comunidade, né, a nós LGBTIs, eu me deparei muito de cara com esse assunto e foi uma das coisas que me chocou demais, né? Observar que em alguns lugares do mundo a gente tem aí uma descrição horrível, né, em relação à pena de Exatamente. morte, à violência por apenas ser pessoas LGBT. Eu fiquei me perguntando, né, como que será que é para essas pessoas viajarem, né? Como que é para nós nos depararmos com outros lugares do mundo. Mas antes da gente começar a falar desse assunto, né, queria agradecer imensamente por você ter aceito o convite, né? Quando eu divulguei, fui super sincera em dizer que eu admiro muito, muito, muito você como pessoa, como profissional. A gente não se conhece pessoalmente, mas dividimos aí o projeto, né, o Vidas, e fico super contente de poder caminhar do seu lado como psicóloga, né? Eu sempre falei para várias pessoas que assim, você é uma profissional que eu deixaria qualquer pessoa que eu amo muito, né, nas suas mãos, que eu tenho certeza absoluta que estará em boas mãos, assim, pelas trocas que nós tivemos, pelas discussões que a gente teve. Então, você é uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo, como pessoa e como profissional. Eu estou muito feliz de você ter aceito o meu convite, de verdade. Ai, obrigada! Eu tenho um em leão! Você não pode ficar falando essas coisas. Eu fico toda aqui, ai, sério? É muito sério, Mas muito é isso, eu sincero. acho muito incrível que é muito sincera essa relação e a gente nem se conhece pessoalmente, né? Verdade. Presentes da quarentena. Na quarentena eu me Sim. formei, tirei CRP, comecei a clínica, entrei no projeto e te conheci. Um monte de coisas aconteceram, mas que bom que essas coisas aconteceram, né? Sim. Eu queria dizer também que eu tô lisonjeada pelo convite da live. Eu achei extremamente importante esse assunto, ainda mais por entender que eu já saí do Brasil, visitei alguns países e vivenciei na pele o que é estar, né, como uma pessoa LGBTQIAP+, em algum outro país e trazer essa discussão da existência LGBT intercultural, né, que é muito importante. E aí eu não sei se eu posso ir falando, não sei se. Sim, primeiro se apresente e depois você pode ir falando, né? Certo. Suas observações, aquilo que você tem de construção, de vivência, eu acho super Uhum. importante, né? Tô aqui do lado de vez em quando dando uma olhada que eu tô com um mapa da homofobia no mundo, e aí de Show. repente você vai falando de algum lugar, eu vou aqui visualizando. Mas pode começar assim, Gil, pode se apresentar e começar a pontuar aí as suas Uhum. experiências. Bom, eu sou Juliana, eu sou uma mulher, eu costumo dizer antes de falar eu sou psicóloga, de dizer que eu sou uma mulher branca, cis e lésbica, e psicóloga por fim, mas eu acho que é importante traçar todos esses marcadores porque todos eles me compõem da maneira que eu sou e delineiam a minha profissão, inclusive. E em 2018 eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio e eu visitei alguns tantos países e aí eu vim trazer um pouco da minha vivência como contribuição para gente discutir. Ai, meu Deus, eu fico toda sem graça com os comentários. Mas é isso, acho que primeiro de tudo eu queria falar sobre a sigla LGBTQIAP+, né? Porque quando a gente conversa sobre qualquer assunto relacionado à população LGBTQIAP+, é importante que a gente fale para as pessoas o que significa essa sigla. E toda vez eu falo a mesma coisa e vou explicando letra por letra. Por quê? Porque às vezes as pessoas que assistem a gente não conhecem, não têm familiaridade ou não fazem parte da população LGBT. E é importante que as pessoas entendam de começo o título da live, né?
que Sim. é Viagens e População LGBTQIA+. Nesse sentido, é muito importante que a gente entenda as siglas nesse contexto da live, porque a gente não está falando só sobre meninas que beijam meninas e meninos que beijam meninos em outros lugares do mundo, né? São vivências muito mais complexas. Semana retrasada, se eu não me engano, eu fiz uma live com o Railan do projeto Vidas LGBTQIAP+, e a gente conversou um pouco sobre os estereótipos de gênero e sexualidade e como isso pode influenciar. E por que eu digo isso? Porque esses estereótipos também estão relacionados à nossa sexualidade, ao modo que a gente vivencia a LGBTfobia, porque está inteiramente relacionado à nossa expressão de gênero, né? Então, a roupa que a gente usa, a maneira que a gente fala, com quem a gente conversa, como a gente se relaciona, influencia totalmente as nossas relações sociais e como a gente pode ser afetado, inclusive mentalmente. Então, na sigla, nós temos o L de lésbica, então são mulheres cis ou trans que se relacionam com outras mulheres, mulheres do mesmo gênero. Nós temos o G, que são homens cis ou trans que se relacionam com outros homens, pessoas do mesmo gênero. Pessoas bissexuais, tanto homens, mulheres ou pessoas não binárias, ou seja, que não se encaixam nessa dualidade de gênero e que se relacionam afetivamente com os dois gêneros da binaridade, com homens e mulheres. Nós temos a letra T. A letra T vem de travesti, transgênero. Antes a gente falava sobre transexuais, que deriva do transexualismo, que, enfim, considerado uma doença, e que hoje não é mais considerado, assim, não socialmente, mas na medicina, pelo menos. Então, nós dizemos transgênero, são pessoas que não se identificam com a nomenclatura ou a identidade que lhe foi atribuída quando ela nasceu e durante o crescimento. Nós temos também as pessoas travestis, que quando a gente fala de travesti, a gente normalmente relaciona as mulheres, e principalmente no Brasil, mas em países latino-americanos. Então, nós temos essa nomenclatura também. O que vem de genderqueer, então são pessoas que não se encaixam nessa binaridade de gênero, pessoas que não se sentem, não acham que são homens e nem mulheres, não acham, não são, né? Porque a identidade delas não é essa, então elas podem ser agênero, por exemplo, que não tem gênero nenhum, ou gênero fluido, a pessoa que transita entre os gêneros, ou uma pessoa que se identifica com os dois de uma vez, ou, por exemplo, uma pessoa andrógena. O I é de intersexual, ou seja, as pessoas que, ao nascerem, tanto biologicamente, na genitália, quanto sob hormônios corporais ou os cromossomos, enfim, foram lhes atribuídos uma identidade dupla. Por isso, o inter, que é entre os gêneros. Intersexual, diferente de... Não, pronto. E A de assexual são pessoas que não se relacionam, não sentem atração sexual ou afetiva por outras pessoas, não significa que elas não se relacionam com outras pessoas, só que elas não sentem atração, enfim. E pessoas assexuais são diferentes de plantas assexuadas. É muito importante isso, porque pessoas não são assexuadas, elas são assexuais. E o P, por fim, vem de pansexualidade. É esse leque muito grande que Thaís pode explicar muito bem. Vem da atração por absolutamente todos os gêneros. Eu acho a coisa mais linda essa orientação sexual. E o maisinho, no fim, que é muito importante a gente dizer, porque esse mais diz respeito às nossas infinitas possibilidades de descobertas de identidades de gênero e de orientações sexuais. É isso, essa grande sigla que dá até negócio de decorar, significa esse tanto de gente. E esse tanto de gente
tá dentro desse guarda-chuva todo, mas que cada um tem sua singularidade. E quando a gente pensa sobre pessoas e culturas, é importante pensarmos também sobre recortes de raça, de classe, de idade, de capacitismo, por exemplo, que é a noção de que a gente acaba pensando só nas pessoas que não têm deficiência. E eu digo isso porque quando a gente fala sobre sair do Brasil para LGBTQIAP+, são pessoas que realmente possuem condições, né, de sair e experimentar essas novas realidades. Então, antes de falar sobre LGBTQIAP+, fobia, em outros países é importante dizer quem são essas outras pessoas que experienciam esse sofrimento fora do país para poder contar, né? Será que são as pessoas de mais baixa renda? Ou será que são, em sua maioria, negra? Será que são pessoas, em sua maioria, com deficiência, por exemplo? A gente sabe que tem um traço aí. Ai, desculpa, queria espirrar. Imagina. Ou um traço demarcando certos privilégios que até dentro da população LGBT é importante reafirmar. Eu saio do Brasil, mas eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher de classe média que teve a oportunidade de cursar um ensino superior e dentro desse ensino superior consegui uma bolsa de intercâmbio e saí do Brasil. Essa é a minha introdução. E aí eu não sei se a Thay queria falar alguma coisa para eu falar sobre a Eu minha acho muito vivência. interessante, Gil, você colocar esse recorte, né, de classe principalmente, né, quando a gente fala de capacitismo também, porque óbvio a gente sabe que nem todos os lugares são adaptáveis, nem todos os lugares têm tradutor de Libras, ou está escrito em Braille, ou tem acesso para cadeirante, enfim. Né? E essa questão também que a gente sabe que a maioria das pessoas estão hoje, né, numa classe média, com essa possibilidade, por exemplo, ou classe média alta, enfim, para sair do país, a gente sabe que a gente não consegue incluir uma grande maioria de pessoas negras também, né? Esse recorte que a gente faz nessa live mesmo, a gente sabe que vai de encontro para uma parcela, né, da população LGBTI. Achei bem legal você colocar Uhum. essa questão para a gente trazer, né, como recorte. Eu sempre Sim. gosto de falar nas lives, né, que a gente está colocando um recorte sobre um olhar específico de quem vai falar na live, né? E é legal você trazer essa consideração mesmo. Obrigada. Imagina. Acho que é super importante isso, porque, enfim, a gente está falando de certo tipo de pessoa e de como essa pessoa vai ser afetada, mas mais ainda como ela pode responder a isso, e é muito diferente, né? E é muito diferente também as nossas afetações no Brasil e fora do Brasil. Por que eu falo isso? Quando eu saí do Brasil, eu fui para Portugal e eu me identificava como uma mulher bissexual. Uhum. Então eu não tinha toda uma questão sobre é, ficar com mulheres e como as pessoas vão achar disso, não sei o quê, enfim. Eu não fazia a menor ideia sobre as diferenças das expressões de gênero nos países também. Então, eu achava que todos os países, por exemplo, era que nem no Brasil, que se você tem cabelo mais curtinho, você já tem aquele estereótipo de sapatão, e é isso, sabe? Uhum. Se você é uma bicha muito louca, aqui no Brasil é assim que vai acontecer nos outros países, bem como pessoas transexuais e a luta intersexual vai ser do mesmo jeito, as pessoas assexuais também, enfim. E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi que não era, porque o intercâmbio, ele começa quando a gente escolhe o país que a gente vai. E por que eu falo isso? Porque quando eu escolhi ir para Portugal, eu sabia que era uma cultura diferente da minha, então eu deveria me adaptar a essa cultura. E essa cultura é como? Ela é LGBT-fóbica ou não? Eu não senti Portugal LGBT-fóbica nas pesquisas que eu fiz. Eu senti uma cidade super ok, normal, tipo, é isso.
mas eu tive uma super expectativa, porque era um país europeu, e aí a gente coloca expectativa na segurança do país, no conforto e toda aquela coisa lá em cima, porque é um país europeu, né? E aí, de fato, eu fiquei super segura e tal. Mas quando eu fui para a universidade, eu fiz um intercâmbio de interuniversidades, assim. E quando eu fui ter aulas e tal, eu percebi que o cunho dos professores, primeiro a identidade desses professores, porque eram todos homens, velhos e brancos e europeus e ricos, provavelmente, que eram professores universitários. Mas o cunho do discurso na sala de aula desses professores era super machista e tinha uma invisibilidade LGBT extrema, assim. Primeiro que eu escolhi basicamente a minha grade inteira de matérias de várias matérias sociais, porque é a minha cara, é isso, né? Então eu achei que a gente ia ter uma discussão super rica, intercultural. Então, inclusive, eu tinha uma matéria chamada Psicologia Intercultural. Eu acho que tem um amigo meu na live que, inclusive, fez essa matéria comigo. Mas, ao contrário do que eu pensei, a gente não teve absolutamente nenhuma discussão. As aulas são super rígidas, os professores não são nada didáticos, pelo menos na universidade que eu estive. E foi péssimo, porque era muito difícil puxar uma discussão, puxar um diálogo. Eu, vinda de uma universidade pública no Brasil, fazendo parte do movimento estudantil ativamente, enfim, sendo representante discente, sempre puxando propostas e atividades e conversando com os professores nas comissões para a gente lançar propostas novas que dizem respeito à população LGBT. Quando eu cheguei lá, eu tive esse embotamento, digamos assim, Sim. sabe? Porque eu não via espaço. E mais do que isso, eu não enxergava as pessoas LGBTs em Portugal. Porque eu não sei por quê. Eu não sei se é porque eu procurava pessoas estereotipadas, mas eu simplesmente não encontrava. A pessoa LGBT que eu conheci por nos primeiros 2 meses de intercâmbio foi uma menina bissexual, porque ela fazia parte de um grupo de amigos. E aí depois eu fui conhecer Darcy, que é o Palavras na Parede que está comentando, que é um menino cis, branco também, mas gay e maravilhoso, e tem um discurso super competente sobre o grupo. E aí nós nos encontramos e isso foi um match perfeito para mim, porque depois de tantos meses num país tão fechado, assim, que as pessoas não falam sobre, não discutem, você não vê pessoas LGBTs, não vê não sei, um rolê, sabe? Um troço assim, encontrar uma pessoa que finalmente você consegue falar sobre a temática, porque você consegue existir, sabe? Foi incrível, assim, para mim, acho que foi um marco. E aí a gente começou a descobrir umas festas, é, sei lá, meio que uns rolês clandestinos, assim, na cidade, que Nossa. fugia dos padrões dos intercambistas, porque as festas de intercambistas eram todas muito. Eu sei que eu estou estereotipando a heterossexualidade, mas eram muito heterossexuais. No sentido de só ter a presença de pessoas heterossexuais, sabe? Sim. E. Bom, é isso. E a gente começou a frequentar lugares em que a gente conseguia discutir questões LGBTs, mas foi uma luta, porque a gente ia atrás e entrava em cada lugar, assim, que a gente nem sabia onde a gente estava, tudo para conseguir discutir sobre, sabe? E Sim. aí, nesse meio período, eu também. é, Deixa eu ver aqui, que eu tenho um roteirinho também, né? Certo. Nesse meio período, eu também tive relações homoafetivas em Portugal, mas foram todas relações com mulheres brasileiras e zero mulheres portuguesas ou de outros países, justamente por essa questão de eu não enxergar as pessoas LGBT, sabe? E aí, quando eu já estava com uma dessas
meninas brasileiras que eu tava ficando, a gente descobriu uma parada LGBT que aconteceria numa cidade muito pequena do interior de Portugal, chamada Bragança. Daí vem Bragança Paulista, aqui em São Paulo. Uhum. E seria a primeira parada LGBT dessa cidade. E, enfim, a gente nem sabia como que era. E não ia ser uma parada LGBT, do orgulho LGBT, promovido pela população local, e sim pela galera das outras cidades que iam se locomover até lá. Então tinha gente de Lisboa indo até Bragança, gente do Porto, gente de Coimbra, gente de Algarve, de tudo quanto é lugar de Portugal, subindo até Bragança pra gente fazer essa parada. Eu lembro muito desse dia porque era uma cidade que parecia um bairro, assim, era muito pequena e era muito tradicional. A população de idosos era absurda e a gente foi, e foi lindo, porque tiveram vários discursos, teve mães de transexuais, de pessoas transgêneros, e foi lindo, mas ao mesmo tempo foi foda, sabe? Não sei se eu posso falar essa palavra. Pode, Porque pode. era muita gente local, preconceituosa, falando várias coisas e com uns olhares assim, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês? E a gente se sentindo meio que aberração no lugar, sabe? Mas aí a gente continuou, a gente terminou a parada. O Darcy tá falando, Acorda Bragança ainda é esperança. Era a música que a gente cantava lá. Foi bem legal. E aí a gente saiu no jornal e tudo. Porque foi uma coisa super. Uau! Olha o que está acontecendo na cidade depois de sempre, porque nunca aconteceu antes. Uma galera jovem muito diferente aparecendo aqui e tal. E esse foi o único marco de me impor enquanto pessoa LGBT no meu intercâmbio inteiro em 6 meses, sabe? Depois disso, eu viajei para mais alguns países e eu confesso que eu fiquei meio confortável com a situação, porque eu viajava sozinha ou com outras pessoas, mas eu nunca estava acompanhada com a minha companheira, enfim, da época. É, E aí eu fui para Madrid e eu me apaixonei por esse lugar, porque onde eu fiquei no Porto, você não via nada, né, sobre LGBTs e tal. E quando eu cheguei em Madrid, tinha um bairro inteiro que era LGBT. E ele era, tipo, inteiro. E ele era enorme. O nome é Chueca, não sei como que fala. Mas tinha bandeiras em absolutamente todas as casas, assim, e sacadas e lojas. Tudo era arco-íris e tudo era gay e tudo, tudo, tudo. E eu fiquei, meu Deus, eu vou viver aqui pra sempre, assim. Você andava 2 passos, você encontrava um bar ou uma livraria, tinha livrarias feministas, um monte de lugar, assim. E eu fiquei, gente, que lugar é esse, pelo amor de Deus? Foi, assim, o lugar mais legal, assim, sabe? Enquanto mulher lésbica que eu estive, assim, na vida toda, até pensando em paulista, sei lá, essas coisas. Porque aqui em São Paulo a gente vê, sei lá, a parada LGBT uma vez por ano, né? E aí, pronto. Mas lá era uma coisa constante, sabe? E justamente por ser desse jeito, tinham muitos turistas, muitos. E eu ficava chocada com a hospitalidade das pessoas, porque eles simplesmente acolhiam, sabe? E pode parecer simples, mas não é, porque quando você é uma pessoa LGBT, as pessoas não te acolhem. Quando você se sente uma pessoa acolhida enquanto LGBT, é isso, sabe? Isso te preenche e é só isso. É muito simples, mas muito distante, muito raro. Eu encontrei nesse lugar, não encontrei mais em nenhum outro lugar. E depois eu fui dar uma pesquisada também. Tem, acho que um gráfico de melhores lugares para LGBTs viverem, um
um gráfico com absolutamente todos os países do mundo e a Espanha tá super lá em cima e tal. E aí eu vi nesse gráfico, não é um gráfico, é uma tabela, não sei nem a diferença entre gráfico e tabela, meu Deus. Mas Portugal tava super lá em cima também, acho que tava em 10º lugar. Então é super ok, sabe? Só que eu fiquei pensando quais são as características analisadas para que esses países sejam bons e maus lugares? Obviamente que os piores países para se viver são os países em que há mais LGBTfobia, que as pessoas são presas, são mortas por apenas existirem. Mas os bons países para se viver são aqueles em que as pessoas não vão te atacar na rua, e é isso. Porque esses países também não discutem questões LGBTs nas suas escolas, nas suas universidades, e eu acho que o princípio de tudo para respeito da vivência de outra pessoa é a educação, sabe? E não foi o que eu enxerguei no lugar que eu estive. Se as nossas vivências elas não são faladas nesses lugares, se elas são invisibilizadas, como as outras pessoas vão nos conhecer para nos respeitar, entender as nossas vivências, enfim, e, e se descobrirem elas próprias tendo essas vivências, tendo essas identidades, sabe? Eu fiquei problematizando bastante isso, assim, pensando assim. Te Falei senti demais. super emocionada quando você falou da Espanha e de Madrid. Eu achei Nossa, incrível. eu sou super nostálgica, assim. Tipo, claro que quando eu voltei do intercâmbio, eu fiquei super, nossa, eu quero voltar, e não sei o quê, não sei o quê, outros países. Eu adorei ir para a Alemanha, sei lá. Mas Madrid tem meu coração, sabe? Acho que também tem o fato de que quando eu fui para Madrid, eu fiquei na casa de uma brasileira e ela é uma mulher lésbica. E aí a gente super se entendeu e conversou sobre essas questões. Eu fiquei acho que quase uma semana na casa dela. E ela me apresentou, ela falou: Você quer conhecer Madrid tradicional ou você quer conhecer a Madrid que eu gosto? E aí eu Hum, falei, mano, me leva pro seus rolês, né? E ela me levou assim para uns lugares que eu fiquei, caralho. E aí realmente esses lugares devem existir em todos os países, sabe? Eu não tô falando que Portugal não tenha essa esses locais ou essas pessoas, essas vivências, mas são super escondidos assim, como, sei lá, as pouquíssimas festas que eu fui, as pouquíssimas pessoas LGBTs portuguesas que eu conheci, eu posso contar nos dedos e não dá cinco, sabe? Isso sim. porque eu cacei pra caramba, sabe? Eu cheguei, Imagino 6 meses. não, eu fui até pro Tinder e aí eu só encontrei uma brasileira, foi difícil. Mas Imagino. é isso, assim. Ju, vamos falar um pouquinho dessa questão da pesquisa, né? Que é uma das coisas que mais me chama a atenção. Você falou que você deu uma pesquisada, né? Um pouquinho dos países que você ia, etc. E quando a gente abre esse mapa mundi da homofobia, ele é assustador, porque grande parte ali do Oriente, alguns lugares ali, né, da África, é assustador e amedrontador, né? E eu fico imaginando, né? Como que foi essa pesquisa? Você em algum momento alguém te falou, olha, vai lá e faz essa pesquisa? Ou você mesmo falou, meu, eu preciso olhar para ver se tipo onde eu vou ficar não é perigoso ou alguma coisa nesse Uhum. sentido? Na verdade, o único lugar, tipo, quando eu tava lá já, eu não fiz uma coisa super formal e tal, mas eu sabia que, por exemplo, Amsterdã era um país super liberal e tal, porque tem o estereótipo da maconha e das mulheres prostitutas, enfim, várias questões assim. Eu pensei, é um país liberal, então legal, né? Eu vou encontrar várias pessoas LGBTs. E acho que é uma relação super estereotipada que a gente tem também, né? Porque eu cheguei lá e era um país super normal e sério e, tipo, Ok, né? Tá tudo eu ok. não foi como se eu encontrasse várias pessoas loucas e coloridas pelas ruas saltitando e falando, eu sou
lésbica e gay aqui nesse lugar, sabe? E é isso, assim. E aí, quando eu fui para a Alemanha, eu fiquei bem receosa também, porque a gente sabe que no período do nazismo aconteceram várias atrocidades com pessoas LGBTs, e, e aí eu fiquei, eu não sei como que é a Alemanha, porque rola um histórico aí e tal, mas assim como os alemães procuram se reparar historicamente em relação ao nazismo, eles são super solícitos e respeitosos e eles buscam reafirmar o tempo inteiro o tanto de respeito que há entre a diversidade de pessoas, sabe? Eu achei isso muito bonito quando eu fui para lá. E aí, por fim, teve uma última vez que eu viajei com a pessoa que eu estava namorando na época para Lisboa. E aí eu tive vários episódios de lesbofobia. Eu estava conversando com minha namorada, que é uma pessoa não Uhum. binária, hoje sobre isso, que eu não lembro os episódios de lesbofobia que eu vivi. Eu não sei se foi porque eu apaguei isso da minha mente e tal. E aí eu fico pensando que se eu apaguei isso, eu devo ter sofrido outras ocasiões de lesbofobia em outros lugares também, enfim. Mas eu me recordo dessa minha namorada em questão da época sempre me falar: ah, deixa pra lá, não liga pra isso não. Ela não era uma pessoa tão assim, tipo, sabe, que se afetava assim tanto quanto eu, porque eu não suporto ver alguém me olhando torto se eu tô com a pessoa que eu tô na rua, porque eu não faço isso pra absolutamente ninguém. Então, sabe, eu fico, nossa, eu fico muito possessa com isso. E aí eu quero fazer várias coisas, assim. E eu lembro desses momentos, é, dos momentos em que eu ficava muito estressada em Lisboa e da minha companheira ficar, tipo, me acalmando, sabe? Mas Sim. eu não lembro dos preconceitos em si, o que aconteceu, sabe? Isso me dá um pouco de medo, assim. Porque, sei lá, eu fico pensando que todo o meu discurso aqui pode ser um pouco errôneo, porque eu posso ter sofrido sim lesbofobia lá fora e tal, enfim, mas eu não lembro, assim. Mas tem uma questão também que é muito forte, que é a questão do estereótipo, da expressão de gênero. Quando eu tinha cabelo comprido e um dia antes de viajar eu cortei o cabelo, cortei curtinho, não curtinho assim, mas curtinho. E eu percebi que quando eu tinha cabelo comprido, muito mais meninos chegavam até mim. E aí vem a coisa da bissexualidade também, né? O estereótipo. Muito mais Sim. meninos chegavam em mim. E quando eu cortei o cabelo, e eu conversava isso com uma amiga de lá, que é bissexual, os meninos não chegavam, não falavam nada, ou sei lá, não se interessavam, sabe? Se a gente chegasse e tal, porque tem isso também, né? Nem só os meninos que chegam nas meninas, a gente tem que desconstruir isso. E não sei, eu ficava meio ressentida. E eu via que as meninas, brasileiras no caso, esperavam que eu chegasse nessas meninas muito mais, sabe? Ao invés dos meninos. E eu me identificava como uma pessoa bissexual, então eu me frustrava muito, porque como assim a minha aparência vai me sujeitar a uma caixinha de comportamento, sendo que, tipo, nada a ver, sabe? Enfim, eu lembro disso. Legal. E a gente volta sempre naquele assunto, né? O quanto esse padrão todo, né, heteronormativo de que um tem que chegar no outro e que um tem que agir dessa forma X, o Exatamente. outro não,
né? A mulher que ela tem um cabelo um pouco mais curtinho, ela é considerada ativa, e quem falou que tem que ser assim? A gente sempre volta nesse discurso, né? É muito comum. Ju, eu fico muito me perguntando assim, né, quando a gente faz uma live assim nesse sentido, né, ou quando a gente tem um pensamento assim em relação, tipo, vamos falar sobre viagens, né? A gente nunca precisa fazer uma live para viagens para pessoas héteros, né? Vamos falar sobre os lugares mais perigosos do mundo para pessoas héteros viajarem, né? E a gente precisa fazer isso para as pessoas LGBTs, né? Porque acredito que nem todas as pessoas LGBTIs saibam desse mapa mundi, nem todas as pessoas sabem que tem lugares que são mais perigosos ou não. Acredito que até no próprio Brasil a gente deva ter alguns lugares assim nesse sentido. E eu acho importante essa discussão, né? E por que que a gente tem que falar sobre isso para pessoas LGBTs, sabe? É igual quando eu fiz um post há um tempo atrás, não sei se você chegou a ver, sobre uma pessoa LGBTI alugar casa, né? O quanto é um fator constrangedor, enfim. A gente não precisa fazer esse tipo de discurso para pessoas héteros, né? Enfim, e eu queria saber o que que você pensa assim nesse sentido, né? A gente ter que se coeducar e mostrar até para as pessoas héteros que pessoas LGBTIs são. A gente tem que pensar em diversas questões, né? Num leque de Uhum. informações para poder repassar. E eu queria ouvir um pouquinho de você, o que você acha Sim. sobre isso, Ju. Tá, eu sempre penso a partir da saúde mental mesmo, que quando a gente fala sobre uma pessoa hétero, a gente não patologiza ela por ser uma pessoa heterossexual, né? Então, ah, você é heterossexual, logo eu vou prever que você vai ter um sofrimento mental, porque você é heterossexual. A gente não faz isso. As pessoas, elas sofrem, têm suas afetações emocionais por diversos fatores, não porque elas são heterossexuais, né? As pessoas não sofrem de heterofobia, por exemplo. Já as pessoas LGBT, sim. Se você vê que uma pessoa é heterossexual, automaticamente, ai, deve ter uma questão com saúde mental. Por quê? Porque é uma pessoa transexual. E não necessariamente. E aí, Sim. você falando isso, eu fiquei pensando nos países, é, nesse gráfico de países melhores para se viver e piores para se viver, comparado ao gráfico de IDH, por exemplo, não sei, que é o índice de desenvolvimento humano, os países melhores para se viver por segurança, comida, economia, sei lá, várias coisas assim, que seriam os melhores países para pessoas. E já era, né? E Sim. aí pega esses piores países, que já são países pobres, países permeados por guerra, enfim. Aí você bota uma pessoa que é LGBT nesse país. Aí você pega uma pessoa que é LGBT nesse país e que também é negra, e que é uma mulher, e que tem uma deficiência, e que é gorda. Imagina. Então, eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre pessoas LGBTs e as vivências nos lugares, a gente sempre fazer vários recortes. Porque primeiro a gente parte das pessoas, pessoas no geral, eu não estou falando gênero, eu não estou falando cor, não estou falando nada. Melhor distribuição de renda, economia, salário, enfim, que todo mundo deveria receber. Temos lá os melhores países, ok. Agora as pessoas negras, elas são afetadas de uma maneira. E aí as pessoas LGBTs, elas também são afetadas de uma maneira. Aí as pessoas com deficiência, elas também são afetadas de uma maneira. As pessoas com a classe mais baixa também são afetadas de uma maneira. E aí fazer essa intersecção entre como o social pode afetar o nosso mental, sabe? De a minha vivência, as minhas relações, o lugar em que eu estou, em que eu vivo, em que eu habito, o meu território, para além de geograficamente falando, o meu território afetivo, acho que tem um texto muito bonito. Eu não sei se é da Chauí, que fala sobre território, território enquanto potência de vida, e enfim, quando a gente não fala geograficamente do nosso território, mas das nossas relações enquanto território,
do nosso lugar no mundo enquanto território. E quando a gente pensa nesses territórios, a gente tem territórios muito singulares, que vão para além dos territórios padrões enfim, que seriam os melhores e os piores. E aí, por fim, eu fico pensando quem elabora esses mapas, sabe? Tanto os melhores e piores lugares para um LGBT viver, quanto os melhores e os piores lugares no geral para as pessoas viverem, sabe? Quem que está no poder desses países para poder promover essas políticas públicas e tornar esse país mais acessível e melhor para se viver para absolutamente todas as pessoas de verdade. E quando eu falo de verdade, eu estou incluindo as tantas outras pessoas, as tantas raças que existem e tantas singularidades que existem nesses países, assim. E a gente nunca vai construir um lugar que seria bom o suficiente para todas as diversidades viverem se a gente não tiver gestores diversos também. Então, acho que essa é a minha fala, assim. Sim. E a gente esbarra sempre nessa questão, né, de perdas de direito, né? Quando a gente olha para esse mapa, né, e a gente pensa, por exemplo, sei lá, no Afeganistão, enfim, a gente pensa num lugar onde a perda de direito é para a grande maioria das pessoas, né? Imagina quando a gente faz esses recortes, né? É, e eu fiz uma live com a Cel há um tempo atrás, né? Cel é uma doutora em psicologia, ser humano incrível, travesti. Assim, foi uma live que me emocionou muito depois, né? E ela estava falando sobre essa questão da despatologização, né? A gente não precisa sempre pensar que só porque você é uma pessoa LGBT você tem uma doença mental, mas a gente também não pode ignorar que uma pessoa LGBT ela tem muito mais propensão porque ela vive essa questão da violência constantemente, né? E uma pessoa perseguida por violência ela tem uma grande propensão a adoecer. Mas aí a gente também pensa, por exemplo, nessa questão de ter que sempre fazer pequenos recortes, né? Sempre ter que separar todas essas questões, e ainda mais quando a gente olha para questões como assim, um paradoxo, né? O país onde tem a maior parada LGBTI do mundo, né? Que acontece sempre aqui em São Paulo, na Paulista, com o maior número de população, etc. Mas a gente olha também para um país onde é um dos países que mais mata pessoas LGBTIs no mundo, né? Aí pessoas LGBTs vêm para cá, né, achando que né, é um super lugar para conhecer e vamos na Avenida Paulista, onde tem a maior parada, nananana, mas vai ver o número de pessoas que morrem, né? Só de pessoas trans, a gente tem assassinatos cruéis que chegam a cerca de 160 pessoas, né, por ano. Isso é um número muito grande. Ah, são só pessoas trans. Não, gente, é muita gente. É É muita muita gente. gente. E quem são essas pessoas trans? Onde elas estão, né? É importante falar sobre isso. Eu tô aqui com um mapa que se chama. O nome desse mapa é Gay Travel, alguma coisa assim. Gay Travel Index. Foi publicado pelo Spartacus. É anualmente publicado pelo Spartacus. Desde 2012, eu estava vendo aqui quando estava falando da parada LGBT, que o Brasil está em 49º lugar como o melhor lugar para um LGBT viajar. Então a gente está na posição 49 de cento e poucos países, assim. É absurdo. É um absurdo. É muito Um país paradoxo. É muito do contraditório. tamanho que é, com a diversidade que tem e com o quesito famoso da parada LGBT, né? Tá, e sabe que eu tô fazendo com Bia, que é a minha companheira, um projeto de comida que se chama Sabores do Mundo. Toda semana a gente cozinha um prato típico de algum país. E a gente nunca tinha parado para pensar nisso. Eu lembrei disso quando você falou do Afeganistão, porque o nosso primeiro país desse projeto foi o Afeganistão. E aí a gente foi ler sobre o Afeganistão, assistir sobre, e a gente começou a perceber as nuances de cada país que a gente pesquisava, assistia filmes, séries, compartilhava com as pessoas no Instagram.
o quão difícil deve ser viver enquanto uma pessoa LGBT nesse país, sabe? Pelo machismo, enfim, por todas as regras, pelo cunho religioso também. É, mas, enfim, cada país tem sua particularidade e é muito grotesco. Por exemplo, na Albânia, a Albânia é um país europeu, é um país que, sei lá, a gente imagina que seria super segura. A gente encontrou o que se chama de virgens juramentadas. São mulheres que passam por uma transição de gênero que é super acordada e apoiada pela comunidade local. Normalmente são as pessoas das montanhas e tal, da Albânia, e elas vivem como homens a vida inteira para não se casarem, para não terem que cumprir obrigações como mulheres. E elas vestem essa identidade de gênero e são super aceitas, assim, tipo, é como se a transgeneridade fosse super aceita, mas nessa condição, sob essa lei, para poder fugir de um casamento que você não quer ter e tal. E foi uma curiosidade que a gente viu e a gente ficou assim, chocada, sabe? Sim, Porque é um lugar super desenvolvido e tal, mas primeiro que você não vê uma pessoa negra. A gente foi assistir uma reportagem da Glória Maria na Albânia e uma moça, uma senhora das montanhas, falou para Glória Maria que ela foi a primeira mulher negra que a senhora tinha visto a vida inteira. Era uma senhora de mais de 80 anos que nunca viu uma pessoa negra. Então, é, o racismo que deve ser super enraizado nessa sociedade, um machismo absurdo, um machismo estrutural aí, e um aspecto da transgeneridade completamente diferente do que a gente está acostumado, mas que não deixa de ser forçado, que não deixa de ter a sua parcela de agressividade, de violência, sabe? E aí, a partir daí, a gente ficou assim, mano, porque cada país que a gente vai, enquanto turista, a gente vive na pele aquilo que, tipo, a galera mostra mais e tal. sim. Mas quando a gente vai ver a cultura local, às vezes tem uma cultura milenar, ou um costume, enfim, a gente começa a descobrir coisas assim que são muito absurdas, muito absurdas. A gente pode encontrar países super bem vividos enquanto pessoas LGBTs, de respeito, ninguém vai te xingar, ninguém vai querer te torturar e matar na rua, mas olha as coisas que acontecem, sabe? E a gente Nossa, está no século XXI, assim. Mas enfim, sim. eu queria só compartilhar isso, assim, porque a gente tem achado curiosidades, enfim, costumes super loucos, assim. E Imagino. lembrei de um agora. É isso. Vou é, ler rapidinho a pergunta do Ricardo. A gente tem pouquíssimo tempo. O Ricardo colocou assim: é outro também psicólogo que eu admiro muito. Como vocês percebem a visibilidade colorida pelo capital, incluindo a categoria turismo? Ai, gente, há uma discussão sobre Pink Money também, né? Nossa Sim, Senhora, é pano pra manga aí, porque eu escrevi um post hoje que não tem nada a ver sobre isso, tem a ver com coaching, que também, enfim, é outro pano pra manga. E eu escrevo nesse post que eu estou falando sobre a origem da nossa ansiedade, que é uma sociedade que produz, uma sociedade capitalista, né? E aí o cunho da origem do capitalismo e de conseguir vigorar é lucrar. E para lucrar, você precisa produzir e explorar, porque não tem capitalismo se não tem exploração. E não tem sim, pessoas super ricas e etc se não tem exploração. E aí você parte para absolutamente tudo que der e que valer, né? Porque o capitalismo ele não tem piedade, ele não tem dó de nada e de ninguém e vai usar das suas estratégias lógicas para absolutamente conseguir qualquer coisa, inclusive fingir uma apreensão do público LGBT ou
enfim, um conforto, né, da diversidade para atrair esse público e conseguir fazer com que essa roda de produtividade gire. E aí a gente tem uma economia turística absurda nos países que têm essa sacada, como por exemplo o Brasil, que não é nenhum mocinho, não é nenhum bonzinho em questões de diversidade, mas Sim. na parada LGBT lucra Bilhões. muito dinheiro, assim. E aí a gente Sim. pode ir para as lojas de departamento, para outros produtos, enfim, para outra variedade de estilos de produtividade, né, do capitalismo para além do turismo. É isso, parei de Empresas que falar. têm empresas que têm departamentos de diversidade, vamos discutir a diversidade e etc, né? Empresas que querem, assim, é a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, de sustentabilidade, empresas que são sustentáveis, é tudo nesse mesmo sentido, né? É para lucrar. Ju, a gente Exatamente. tem 3 minutinhos. Eu e a minha mão cheia de tinta. Isso é tinta, tá, gente? Não é sujeira. Eu pintei o móvel. A gente tem 3 minutinhos pra gente se despedir. E eu queria muito, muito, muito agradecer essa super partilha. Uma aula te assistir, né? E conversar com você. Sou muito, muito grata mesmo. Volto a reforçar aqui publicamente o carinho enorme que eu tenho pela pessoa e pela profissional que você é. E eu espero que seja só a primeira de muitas lives que a gente ainda vai discutir juntas. Sim, tem uma, assim como somos tão diversos, existem assuntos muito diversos que perpassam a gente, né? Afinal, a vida é muito grande, a gente não precisa falar só sobre questões LGBTs, porque a gente é mais do que lésbica, né, querida? Sim, querida. E eu fico Muito muito obrigada. emocionada também de saber sobre as pessoas que estão presentes aqui, porque passaram várias pessoas, mas eu já percebi, por exemplo, um professor meu de matemática do ensino fundamental aqui. Eu tenho um amigo de intercâmbio, tenho a pessoa com quem eu compartilho minha vida, tem gente que eu conheço na profissão, então eu queria agradecer muito a todas essas pessoas que passaram pela minha vida inteira e me formaram a pessoa que eu sou agora, né? Então eu só tô aqui dando esse discurso, falando sobre essas questões das minhas vivências, porque essas pessoas existem e elas me compuseram dessa maneira. Queria também te agradecer, Thay, pelo convite. Eu fiquei muito Imagina. feliz e muito lisonjeada e morrendo de vontade de fazer mais lives. Enfim, eu fico sempre muito apreensiva, mas aí no fim eu sempre fico, eu quero mais! Obrigada, de Faremos, verdade. faremos sim. Também aqui eu quero agradecer a todos, todas e todos que estão aqui. Bia, um beijo para ti. Quero também agradecer as pessoas da minha família, pessoas importantíssimas, colegas, Letícia, que já fizemos lives juntas, enfim, agradeço a todo mundo que está aqui presente nesse momento, a todas as pessoas que vão ver ainda essa live. E semana que vem eu tenho uma live com o Yuri, que vai falar com a gente um pouquinho sobre moda para a população LGBTI. Gente, muito obrigada a todas que estão aqui. Um beijo. Até a Beijão, próxima. tchau! Tchau, tchau.